Deus tem sido muito bom com a gente. É bom saber que o Senhor tem nos trazido e nos levado para muitos lugares. E é bom saber que a gente continua sendo família, independente de onde a gente está. Hoje eu vi uma foto que me emocionou. Como o Senhor vai juntando pessoas na nossa vida. E tem um grupo, Natasha, eu sei que está online, lá no Texas, que hoje esteve junto, celebrando pessoas que se conheceram através do Senhor. E o Senhor tem juntado, porque é Ele quem junta, é Ele quem une, é Ele quem leva e quem traz. E nós somos dependentes dEle. Isso é o reino de Deus. Não é o reino da Vida Church, isso não é o reino do Antônio, isso aqui é reino de Deus. E é nesse coração que eu quero ler o texto que a gente tem sido ministrado todas essas semanas. Já estamos indo para a 9ª semana dessa mensagem. Se você não viu, isso está igual série premiada do Netflix, só que está no YouTube, no youtube.com/vidachurch. Você vai lá e tem uma série. Esse é o 9º episódio da série. Como diz a Natasha, essa série está imperdível. E você pode ver todas as palavras anteriores. E a gente está falando sobre o Evangelho. Porque muitas coisas se fala sobre a Bíblia. Muita gente... a gente hoje tem uma plataforma aberta, né, da internet, que todo mundo fala o que quer do que é da palavra, mas a gente entendeu que nesse tempo, para a nossa comunidade, era indispensável o foco no que é o Evangelho. E para a gente saber o que é o Evangelho, a gente precisa saber o que não é o Evangelho. Então a gente tem visto, semana após semana, o que é o Evangelho, porque muitos de nós crescemos e vivemos em ambientes religiosos, acreditando que a gente estava fazendo certo, mas a gente estava se preocupando sempre com o de fora, sempre com o exterior, sempre com o que as pessoas estavam vendo. E a gente esquecia que o Evangelho é uma transformação, é uma mudança de mentalidade, de dentro para fora. E a gente vai falar hoje, eu vou ler primeiro Romanos 1, de 16 a 17, que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus. Para a salvação. Então o Evangelho não é um estilo de vida, o Evangelho não é algo que você faz, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é de todo aquele que faz, não é de todo aquele que se move, não é de todo aquele que parece, não é de todo aquele que vai à igreja. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós temos falado sobre a necessidade da renovação pelo Evangelho e qual é a essência do Evangelho. Mas nós vamos falar sobre a obra do Evangelho, ou seja, de forma prática, quais são os meios que o Espírito Santo provoca mudanças duradouras na vida das pessoas e da igreja. E eu me empolguei mesmo, essa palavra, né, gente? É porque eu sou uma pessoa empolgada, né? Então eu me empolguei quando eu estava lendo essa mensagem. Porque nós vamos falar de algo que nós precisamos urgentemente. Nós vivemos num mundo que está caído. E cada vez mais perdido. E cada vez mais sem noção. Eu estava conversando com a Ju agora antes do culto. Ela esteve em Nova York. E ela falou assim, eu fiquei espantada com o quão sem limites, vamos dizer assim. Algumas realidades a gente tem visto. Quando a droga já não tem mais vergonha, quando as opções são expostas abertamente, quando literalmente ser alguém que não faz o que todo mundo faz, você é o estranho. E nós fomos chamados para ser igreja avivada. Deus não quer uma igreja morna, Deus não quer uma igreja morta, Deus quer uma igreja quente, disposta a viver o poder de Deus para a salvação do Evangelho, através do Evangelho. O Evangelho é isso, é poder de Deus para a salvação das pessoas. Água morna não faz nada. E há algum tempo atrás, e provavelmente você já ouviu essa historinha, e a gente gravou no podcast dessa semana, em algum momento vai sair, não sei se é essa a próxima semana, sobre a história da rã na água morna. Que a rã você cozinha na água morna. Porque ela não percebe que a água vai esquentando ao redor dela, e aí ela morre.
Quantas vezes nós como igreja estamos tão mornos que a pessoa entra na igreja e continua do mesmo jeito, porque ela se sente tão cômoda. E daqui a pouco, quando ela percebe, ela foi engolida pelo mundo. O evangelho não transformou o coração dela. A verdade, o poder de Deus não agiu. E ela continua vivendo igual. Então, quando ela vai no mundo, ela se sente bem. Porque, afinal de contas, ela é tão normal. E a gente usa tanto essa palavra. Porque muitas vezes as pessoas nos julgam pela nossa aparência. Porque querem uma aparência anormal, mas um comportamento normal. E por muito tempo, isso foi dito como comum. Porque as pessoas aparentemente pareciam crentes. Neymer, põe aí o que você imagina como crente. Ela parecia crente, só que ela continuava sonegando imposto. Só que ela continuava roubando o amigo. Mas ela continuava falando mal, ela continuava adulterando. E isso foi acontecendo e muita gente está vivendo em lugares mortos. E talvez eu e você precisamos fazer hoje essa análise. Se o evangelho de verdade está mudando minha forma de ser. Está mudando de dentro para fora. Ou eu estou tão cômoda que eu estou sendo morta. E que o poder de Deus tem sido esmagado. Porque tudo está tão normal do lado de fora. Está tudo tão morninho. Que ok, tá bom. Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos sucumbidos pela cultura desse mundo, mas Ele morreu na cruz para que o poder salvador nos libertasse e que nós vivêssemos um avivamento. Quem aqui quer orar por um avivamento? Quem quer ser uma igreja de avivamento? Embora a primeira percepção, a principal fonte do avivamento seja o Espírito Santo. O Espírito Santo usa algumas formas para que isso aconteça. É Ele quem faz, é Ele quem opera, não somos nós, não existem fórmulas. Essa igreja fez, então eu vou imitar, e nós vamos falar isso no final. Mas existem meios para que nós sejamos renovados. Porque algo que está morno, não dá para comer. Essa comida morna é ruim pra caramba. Comida morna não tem graça. Para que a gente recorde, o avivamento é a renovação coletiva pelo Evangelho, no qual um grupo de cristãos experimenta de maneira real essas doutrinas do pecado e da graça. Não por conceito, mas da maneira como a gente vive. Quando a gente vê os movimentos de avivamento que aconteceram no mundo, eles precisavam mudar a realidade. Avivamento, quando ele acontece, não é uma igreja barulhenta. O avivamento, ele não é visto por um escândalo no culto, por gritarias e malabarismos. E eu sou pentecostal, eu creio nos dons, nós somos pentecostais, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus demonstrado, mas isso não é avivamento. Porque o que acontece é que muitas vezes você fica muito feliz com o de fora e você se sente muito, uau, foi poderoso. Só que quando você baixou o olhar para o seu telefone e você criticou alguém que postou algo. Quando você saiu no corredor, você falou mal de alguma coisa que você viu. Quando você entrou no carro, seus filhos viram você murmurando sobre o irmão do lado, que não tem uma vida perfeita como você acha que você tem. Então não adianta nada ter um movimento de avivamento, quando de verdade isso não muda quem nós somos. Só que só pode acontecer isso de algumas formas. E a primeira forma que nós temos para viver o avivamento é a oração. Oração não é uma disciplina que você precisa se esforçar para fazer. Porque a oração para o crente é como respirar. Quando você começa a viver o poder do evangelho na tua vida, você percebe que você está orando. Quando você menos se dá conta e você apareceu um problema no seu trabalho, você ora. Quando você menos se dá conta, apareceu um problema na família, a tua primeira impulso é: Senhor, tem misericórdia. Deus me dá sabedoria. Pai, faz isso. O que eu faço agora?
E a gente começa a ver que quando nós nos dedicamos à oração, a oração para de ser algo que eu preciso fazer para ser algo que eu quero fazer, porque o meu coração está quente. E ele precisa desse lugar da fenda da rocha, onde a presença de Deus passa. E Moisés percebe. Hoje, quando eu estudava, o Senhor me lembrou de uma canção que fala do que aconteceu em Êxodo 33, porque Moisés subiu para falar com Deus, demorou e o povo começou a ficar, porque o povo fica esperando do Moisés. Ficou esperando Moisés não voltou, eles resolveram criar um bezerro de ouro. E aí eles falam, não, mas é que a gente queria falar com Deus, como você não voltava, a gente precisava. Ele fala assim, mas eu acabei de dar instrução para você, não faça, e você vai e faz de novo. E Deus fala para Moisés assim, fala para eles, acabou. Vocês podem entrar na terra prometida, vocês vão entrar, mas eu não vou com vocês. E Moisés fala assim, por favor, Senhor, no versículo 15 de Êxodo 33, se não fores conosco, não nos envie. Quantas vezes nós estamos querendo essa presença de Deus nas nossas vidas, que a gente só consegue através da oração, mas a gente está fazendo porque alguém mandou fazer, mas a gente não deseja a presença de Deus de uma forma real, e você tem que falar, você tem que entender que não é sobre o porquê você está orando para conseguir as coisas, como o Kleber explicou tão bem, ele usou, a gente não está aqui para barganhar com Deus. Eu não oro para conseguir as coisas de Deus, eu oro para ser transformado e que a vontade dele seja realmente o respirar da minha vida. Moisés, na sequência, Deus fala assim, o Senhor disse a Moisés, no versículo 17, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Quando você ora, o Senhor te conhece pelo seu nome. Ele não te conhece pelo seu sobrenome, Ele não te conhece pela igreja que você vai, Ele não te conhece pelo título que você carrega, Ele não te conhece por outra coisa a não ser pelo seu nome. Sabe quando você precisa falar de alguém e fala assim, sabe a fulana? Fulana, a mulher do fulano. Você fica explicando quem é aquela pessoa, né? A Ju que canta, a Ju Monteiro, a Ju do Julián. Quando nós oramos, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não precisa ficar falando, Senhor, eu sou aqui filha do Gilberto, da Denise, sou mulher do Antônio. Não preciso falar porque o Senhor conhece o teu nome. E o Senhor nos chama para viver um relacionamento com Ele em que Ele saiba o teu nome, não porque alguém falou de você para Ele. Porque a oração é uma conversa com Deus. E o Senhor fala assim para Moisés, eu te conheço pelo nome. E o versículo 21 diz assim, aqui é um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você virá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A presença de Deus é essa fenda da rocha. E existe uma canção que eu cantei há muitos anos, porque no começo do nosso ministério, o Antônio saía muito para pregar, e pastor no Brasil, nas Assembleias de Deus, ele prega e fala assim, a sua esposa louva? Aí ele se deu bem porque ele até cantava, eu estava sempre com playback na bolsa. Alguém já sabe o que é carregar um playback na bolsa? A Sula sabe lá. E era uma música que era assim, existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. A oração nos leva a esse lugar que é na fenda da rocha, que não é com explosão que acontece o avivamento quando eu estou em oração. Quando eu estou em oração, quando eu começo a orar, o avivamento começa a acontecer dentro de mim, de uma forma que uma pequena brecha vai se abrindo. E a água começa a passar. E naquele lugar, bem escondidinho, o Senhor nos guarda. A presença dEle nos visita. E não tem o que aconteça, porque muitas vezes nós estamos esperando um avivamento barulhento, de explosão. Sabe o que acontece? Muitas vezes as explosões machucam mais do que curam. Nós precisamos estar na fenda da rocha,
em oração. Existem 2 tipos de oração. Tem orações de manutenção. Já orou de manutenção? A oração que você troca o nome, Jesus abençoa, abençoa, como que é? Sabe quando você vai, Senhor, abençoa essa noite, cura câncer. Sabe, começa a falar umas coisas que não tem nada a ver? É oração de manutenção. Você vai orar, você não sabe nem por que você está orando, são orações curtas. Você tem pedido, você faz o mínimo necessário. Mas eu orei. Você orou, orei. Eu te abençoo, Jesus, isso aí é perfeito de oração. Quem nunca orou, eu te abençoo, Jesus? Está tão cansado, está tão no automático, que fala, Senhor, Senhor, Jesus, eu te abençoo, Jesus. Não, eu te abençoo não, Senhor, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos. Oração de manutenção. Mas o avivamento que é necessário para esse tempo, pede uma oração de vanguarda. E essa oração de vanguarda, ela tem 3 coisas muito importantes. A primeira coisa é que ela é uma súplica para receber graça diante dos nossos pecados. Porque como a gente tem ouvido desde o começo dessa série, não é que você está mal quando você peca. Quando a gente peca, a gente está morto. Porque o pecado nos mata. O pecado é o que nos separa de Deus. Então todas as vezes que eu peco, eu estou separado de Deus. Eu preciso entrar na presença de Deus já clamando por graça, por perdão diante dos meus pecados. Isso chama humildade. Mas nós vivemos uma realidade de uma igreja muito nariz para cima. De uma igreja muito arrogante. Que adora falar o que Deus tem feito comigo. Deus tem me colocado em lugares altos. Sai desse lugar alto e vai para a fenda da rocha. Porque quando você está lá no alto, cheio da sua arrogância, quem está sendo visto é você. Mas quando você está na fenda da rocha, a presença de Deus passa por cima de você. Você é protegido e quando Ele passa, você vê as costas dEle. Nós vivemos um tempo de uma igreja arrogante, em que não se vê mudança. É crente que acha que está fazendo o máximo, que está sendo o máximo, porque alcança o aplauso do mundo. Mas como nós pregamos algumas semanas atrás, eu não quero a aprovação do mundo, eu quero a aprovação do Senhor. Que o Senhor me conheça pelo meu nome. A segunda coisa que nós vemos numa oração de vanguarda, uma oração que agrada ao Senhor, é a compaixão e zelo para alcançarmos os perdidos. Sabe o que acontece quando eu começo a conversar com o Senhor? E quando eu reconheço o quanto eu preciso de graça. É impossível eu ficar igual e não querer que as pessoas que estão ao meu lado mudem. Vivam isso. Aquele fogo começa a queimar dentro do meu coração, aquilo começa a borbulhar dentro de mim. Eu falo, como é que eu faço? Porque eu quero que a minha família viva isso. Eu não aguento mais, eu não quero mais ver essa sociedade que está do meu lado morna. E começa a falar, vem para perto, vem que eu quero te falar o que está acontecendo comigo. Compaixão e zelo são consequências de uma transformação de estar na fenda da rocha. De estar na presença de Deus. E a terceira coisa que a oração de vanguarda faz, que é um exemplo prático do que você tem que fazer, é o desejo profundo de conhecer mais e mais a Deus. Você tem fome de Deus. Porque quando você não ora porque você tem que orar, você começa a orar porque você tem prazer na presença dEle, porque você tem desejo na presença dEle. Isso começa a transformar o teu coração e você não quer sair deste lugar. Você ora e fala, Senhor, eu não quero parar. Quando você começa a adorar a Deus, você está na presença dEle e você não quer mais parar. Nada te importa mais, nada tem mais valor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus é passar tempo com Ele. E essas coisas são notórias quando nós vemos as orações bíblicas de avivamento em Atos, que é a igreja primitiva. É o nosso modelo de igreja. Inclusive, nas próximas semanas, a gente já vai avisar,
A nova temporada do Vida Coffee vai começar junto com as aulas. E a gente vai estudar o livro de Atos no Vida Coffee. Porque nós precisamos entender qual que é o modelo da igreja primitiva. Porque essa igreja foi a que Jesus fundou. Era desse jeito que a gente precisava viver. E hoje eu reli o livro de Atos, algumas partes desde o princípio. E como dá vontade de viver aquilo. E como é bom reconhecer que nós sim podemos viver aquilo hoje. Porque a necessidade do irmão é minha necessidade. Se você acompanha a gente nas redes sociais, você vai ver que no Instagram do Vida Missions, @VidaMissions, você vai ver de uma foto que teve uma das nossas famílias da igreja muito amada. Está se mudando de estado. Precisava colocar as caixas no caminhão. E muita gente pode dizer, e nós já ouvimos isso, para que é isso? Para que a igreja vai... A igreja não tem nada a ver com a vida pessoal das pessoas, ela precisa de mudança. Mas a gente tem o Vida Moving, graças a Deus pelo Vida Man, que se juntou e carregaram uma mudança inteira, rapidinho, se divertindo. Porque a dor do meu irmão é minha, a necessidade do irmão é minha. Eu não sou alheio àquilo. Eu não estou aqui para encontrar alguém de domingo, eu estou aqui para compartilhar o poder de Deus que transforma o meu coração. E aí todo mundo que está à minha volta vai sendo transformado. Em Atos 4, versículo 29 e 31... o texto diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um mundo caído como nós vivemos hoje, em 2021. Quem acha que precisa de mudança no mundo que a gente vive? Quem está conformado com esse mundo podre? Eu não estou. Os discípulos não estavam. E o que acontece é que os discípulos haviam andado 3 anos com Jesus. E quando eles começam a viver, olha o que acontece. Pedro e João haviam começado a juntar as pessoas, eles estavam já se reunindo. E o capítulo 3 diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então eles olham Pedro e João e veem que havia um homem aleijado de nascença, que ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E eles, o versículo 3 diz: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O Senhor nos chama para ser uma igreja do avivamento, em que as pessoas que estejam clamando por migalhas, talvez aqui no nosso meio, na nossa comunidade, onde a gente vive, nesse lugar de privilégio que nós vivemos, principalmente para quem está aqui, neste lugar, em Winter Garden, a essa hora da tarde, inclusive, 6 da tarde, nós estamos falando de um lugar, sim, de privilégio. Desse lugar, talvez não tenha gente pedindo pão, mas tem gente pedindo migalha de atenção. Tem gente aceitando migalha de like para ter identidade confirmada. Tem gente pedindo migalha, aceitando migalha religiosa. Entra e sai da igreja do mesmo jeito, mas fala que foi para... E você e eu, o que nós estamos fazendo? Pedro e João, quando vem aquele homem e fala assim: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda.
A presença de Deus na vida deles dava autoridade, dava coragem. Sabe o que acontece com quem se posiciona na verdade do Evangelho? Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram retirados. Vem aqui, pode entrar. Vamos ter uma conversinha aqui. Porque naquele momento tudo acontecia no templo. A política, a religião. Vamos fazer de conta que isso não está acontecendo aqui agora, no nosso tempo. Quanta misturada a gente vê. Chamaram aqueles que andavam com Jesus, levando cura para quem estava do lado e falaram assim, pode parar. Vocês têm que parar. Para com essa história de poder de Deus. Para com essa história de avivamento. Para com essa história de querer compartilhar algo que transforme a vida. Que traz cura. E eu adoro como que eles responderam. Porque Pedro e João são chamados diante do Sinédrio. E eles começam, os saduceus, os guardas do templo, os sacerdotes que prendem eles e começam a falar, olha, não vai dar para deixar eles soltos, eles vão fazer diferença, eles vão fazer bagunça agora na nossa organização. E o versículo 8 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem aí, está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E vendo a coragem de Pedro e de João, e perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E quando eles perceberam que eles não podiam fazer nada, eles chamaram novamente e disseram, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, presta atenção, eu quero saber se hoje, eu quero te levar para esse lugar, da presença de Deus, em que eles disseram, julguem os senhores mesmos, se não é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu vou parar aqui por hoje, porque tem muito mais que o Senhor quer falar aqui. Mas eu tenho convicção que o Senhor te trouxe aqui, e o Senhor me trouxe aqui para que a gente seja impulsionado a questionar o quanto nós estamos dispostos a viver em coragem e proclamar e não deixar de falar do que vimos e ouvimos. Uma oração de coragem, uma oração de ousadia, é a oração quando você entra diante de Deus e diz, Senhor, eu reconheço que eu não sou. 2 Crônicas 7:14, é um texto que eu amo e diz assim, se o meu povo, você é povo de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós vivemos hoje em tempos de terra enferma.
Nós vivemos hoje numa cultura enferma. Nós vivemos hoje num mundo enfermo, em que tudo que se nota é o que o mundo glorifica. E muitas vezes os cristãos, aqueles que se chamam pelo nome de Deus, não estamos humilhados diante dele. Não estamos dispostos a viver um lugar escondidos na fenda da rocha, glorificando aquele que é santo. Santo, santo. O Senhor não nos chamou para ser uma igreja morna. Nós precisamos ser chamados de corajosos, porque nós não aceitamos essa cultura podre. Os nossos filhos estão esperando de nós um comportamento avivado. Os nossos filhos estão olhando para nós, estão vendo como nós reagimos às dificuldades desse mundo. E como eu fui impactada hoje pela palavra que nós recebemos no culto da vida em espanhol, agora às 3:00. Como nós temos influenciado aqueles que estão à nossa volta. Como nós temos passado por aqueles que estão sentados à porta do templo por anos, pedindo esmolas. E tudo que nós falamos é: Deus te abençoe. Nós fomos chamados para ser uma igreja que transforma. E eu não estou aqui para dizer que é a Vida Church que vai fazer isso. Porque nós não temos essa altivez de dizer que somos nós com nome. Nós estamos aqui para ser chamados filhos de Deus, povo de Deus, que vem com ousadia diante dele, se humilha, reconhece os seus pecados. Será que você está sendo ameaçado pelas autoridades religiosas? Será que você tem sido ameaçado pela cultura religiosa que está à sua volta? Será que você tem sido ameaçado pela sua própria família? Será que você tem sido ameaçado pela cultura? Quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sendo desafiados para viver o evangelho de verdade, o inimigo quer que você pare. E você está cansada. Quanta gente cansada de tentar viver o evangelho, de tentar viver essa verdade. O que acontece é que verdade de fora não é verdade, ela é maquiagem, ela é filtro. Essa semana eu estava fazendo as minhas unhas e conversando. E eu falei que eu não tenho coragem de usar filtro que muda o meu rosto. Ela falou assim: como assim? Como assim? Você não, como assim? Você não usa filtro? Eu falei: não uso filtro que muda o meu rosto. Você é corajosa. O que acontece é que a gente se cansa de parecer alguém que a gente não é. E muitas vezes a gente tenta fazer um esforço para ser o que os outros esperam que a gente seja. Espero que eu tenha uma pele maravilhosa, que eu não tenha rugas. Só que Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece pelo nome. E quando eu estou na fenda da rocha, eu não preciso juntar joia para fazer bezerro de ouro para Ele se agradar de mim. Eu não preciso parecer. O que acontece é que parecer que está vivendo o evangelho cansa. Quando a gente cansa, a gente quer parar. Os discípulos tinham vivido 3 anos com Jesus. O evangelho para eles não era uma história que eles liam. O evangelho para eles era poder de Deus, que tinha transformado a vida deles. Que tinham pegado um Pedro, gritão, tinha transformado ele em pescador de homens. Que não era sobre o que ele fazia, era sobre a mudança que a presença de Jesus na vida dele acontecia, mudava de dentro para fora.
Esse lugar que nós precisamos buscar através da oração. É o lugar de que a gente vai viver. Talvez não são coisas extraordinárias para que o mundo te aplauda. Talvez você não vai ser a pessoa mais influente da sua rede de amigos. Mas você vai ser aquele que conhece ao Senhor, em que o Senhor conhece o seu nome e que sabe qual que é a maior diferença que vai fazer? Os teus filhos vão conhecer ao Deus que o Senhor sabe o nome do Pai dele. A gente muitas vezes está perdendo tanto tempo tentando viver um evangelho de aparência, querendo influenciar outros e vivendo sepulcro caiado.